logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só faz. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com mais uma lição Lição 7, a segunda oração intercessória. Queridos internautas, pessoas que me acompanham, professores, professoras, crianças, pastores, lideranças evangélicas, eu quero agradecer de coração a todos vocês que têm me acompanhado neste canal Presbítero Ademar da Silva Santo. Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, gostaria que vocês compartilhassem e fizessem comentários. Na próxima lição estarei lendo aqui e enviando abraços a todos os internautas que têm me acompanhado e comentado nas minhas lições. Então hoje nós estamos com a lição 7, que é a segunda oração intercessória, quando nós lembramos que estudamos na lição 3 sobre a primeira oração intercessória de Paulo, né? E ele vendo a fé e o amor que havia ali na vida dos santos, ali em Éfeso. Então a oração, ele incentivou e intercedeu para que os irmãos ali de Éfeso orassem, e a oração foi o combustível para que eles crescessem, né? Então Paulo faz com que eles busquem o conhecimento e busquem a Deus cada vez mais. O primeiro objetivo da lição é mostrar o modelo da oração feita por Paulo. Então, no primeiro objetivo, nós vamos estar mostrando o modelo de oração que Paulo fazia e explicar a razão pelo qual Paulo ora ali pelos Efésios, né? E também vou estar explicando o que é plenitude, como tomar posse das riquezas. No segundo objetivo, que é no segundo ponto, explicar a razão pelo qual Paulo ora pelos Efésios. Então, nós vamos ver ali que é preciso, na oração ali, Paulo está alertando a eles para conhecer as riquezas, né? E qual a postura comum para orarmos, né? Eu vou estar falando sobre isso e vou falar também sobre, na oração, definir alvo. O ponto 3, que é no terceiro objetivo da lição, é ensinar acerca das dimensões do amor de Deus. Então, meus queridos, Paulo vai fazer algumas explanações ali, eu vou estar falando sobre estar alicerçado e arraigado. O que é isso? Vamos para a lição. O texto áureo, ele diz o seguinte: orai sem cessar. Pelas Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. Estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. A introdução diz: na primeira oração, Paulo intercedeu pelos Efésios para que fossem iluminados pelo Espírito para uma revelação e conhecimento mais pleno de Deus. Então a introdução está falando aqui da primeira oração de Paulo, e ele vem trazendo o ensinamento, aquela preocupação para que pelo Espírito Santo ele seja iluminado, né? E para uma revelação maior, de um conhecimento mais pleno de Deus. Então é o que nós precisamos fazer, professores, professoras, né, lideranças que me acompanham. Nós precisamos trazer uma palavra de maneira que possamos fazer com que as pessoas, os cristãos, né, aqueles que aceitam a Cristo, possam ter melhor entendimento, melhor compreensão, para que o Espírito Santo revele a ele e ele esteja mais pleno do conhecimento de Deus. Então, meus queridos, então agora ele faz
uma oração para que se apropriem dessas riquezas. A escola é uma coisa interessante e maravilhosa para nós estar procurando entender, queridos professores, professoras. Nós vemos um primeiro ponto, na primeira oração aqui, Paulo intercede para que seja iluminado. Quer dizer, a preocupação com aqueles que servem a Deus, a preocupação com a família de Deus. É preciso existir esta preocupação. Professores, professoras, pastores, lideranças evangélicas. Não adianta falar bonito se não existir uma preocupação para que o evangelho cresça nas pessoas. Então a escola é para isso. Nós temos que entender, nossos alunos precisam estar crescendo e você tem que se alegrar. De repente você tem menos oportunidade da igreja, por quê? Porque aquelas pessoas que você está ensinando estão se desenvolvendo e estão se destacando. E você tem que dar glória a Deus por tu ter sido instrumento para enriquecer aqueles que aceitaram a fé. E agora nós vamos para a segunda oração de Paulo, onde ele faz uma oração para que se apropriem dessa riqueza. Uma igreja rica de conhecimento é coisa maravilhosa. Nós temos nos nossos dias, queridos professores, queridos alunos, pregadores, portadores da palavra de Deus, atalaias de Deus. Mas nós temos nos nossos dias muitas pessoas que elas fazem ali uma animação na pregação e não tem nada a ver com a Bíblia. Eu tenho assistido pessoas pregando e a igreja dando a glória a Deus e gritando, e outros, oh, glória a Deus e tal. Mas, irmão, se for de acordo com a mensagem, eu sempre penso, aí não, mas tem que dar glória a Deus em todo o tempo. Então, quando alguém dizer, ó, minha mulher foi acidentada, glória a Deus. Meu filho caiu de moto e está em coma, glória a Deus. Não é isso, meus queridos, nós somos um povo inteligente. Paulo quer que nós entendamos a riqueza da glória de Deus para entendermos. E aí nós não estamos lendo Bíblia mais, grande parte de nós, principalmente cristãos que estão na igreja todo dia, não estão lendo a Bíblia. E as pessoas pregam fora do contexto, fora da palavra de Deus. E aí as pessoas estão dando glória a Deus, glorificando, e a pessoa acha que abafou. Mas que não sejais ignorante. Vamos ler a Bíblia para não sermos ignorantes. Porque tem pessoa que acha que todos nós somos ignorantes. E aí eles fazem um negócio, enchem a linguiça lá, e aí faz aquela linguiçona desse tamanho, e sai todo feliz, porque conseguiu fazer com que as pessoas se alegrassem com sua mensagem, que na realidade um tanto fora do contexto bíblico. O ponto 1 diz assim: o modelo ideal para chegar-se a Deus. A oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Não é fácil orar, não pensa que eu estou dizendo para vocês. Tem pessoas que dizem que você tem que orar, você tem que orar de manhã, orar de madrugada, isso, aquilo e tal. Só que se você acompanhar a vida dele, ele não consegue fazer isso. Então, meus queridos, mas o que eu quero dizer, a oração é interessante, a oração Paulo está dizendo aqui, o escritor está dizendo que a oração é um dos grandes privilégios que Deus nos concede, pois nós falamos com Deus. Mas nós falamos com Deus a qualquer hora. O profeta falou lá no ventre do peixe, né? O apóstolo lá na ilha, né? E nós falamos o dia todo, no nosso serviço, em qualquer momento nós podemos estar orando a Deus. O ponto 1 diz assim: o motivo da oração pelos Efésios. O teólogo e pastor John Stott afirmou que o prelúdio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus. Não pensa nada que você sabe que não está a vontade de Deus. Nós que somos seres humanos, às vezes, nossos filhos mesmo, eles sabem que tem coisas que eles não pedem para nós, porque sabem que nós não vamos atender, porque está fora dos nossos projetos. Porque nós, como cristãos, nós sabemos que aquilo vai atrapalhar a vida do nosso filho.
Então ele diz aqui da oração de um prelúdio, quer dizer, a oração é algo maior, é o primeiro passo que nós damos para entendermos e para receber a revelação do mistério. Pois Paulo ficou em estado de êxtase, quer dizer, ficou muito alegre ou ficou suspenso, sem entender o que estava acontecendo, pois a posição na qual os salvos em Cristo foram colocados nessa dispensação é muito poderosa. Nós estamos, muitas vezes, parece que nós estamos seguindo um evangelho que não tem poder. Não, o evangelho é poder de Deus. Paulo afirma isso. A sua relação íntima com Deus o levava a usufruir desta grande maravilha que era o poder de Deus acompanhando com sinais. Hoje nós vivemos desta pobreza, essa falta de sinais que nos acompanham. Então o motivo da oração de Paulo por Éfeso era que eles compreendessem as riquezas, né? Compreender o que é o homem interior, compreender a sua natureza moral, que a natureza moral precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo para que a plenitude de Cristo possa habitar. Meus queridos, Deus só habita em lugar santo. Sede santo como eu sou santo. Então, é uma palavra difícil para nós, que é difícil, mas nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Cada dia nós vamos buscando melhorar no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor quer nos abençoar. Mas o homem interior precisa estar revestido do Espírito Santo. 1.2 diz a atitude da oração. A postura mais comum usada pelos judeus para achegar-se a Deus em oração é de pé com as mãos estendidas e as palmas para cima. Então os judeus eles eram cheios de rituais, como nós vemos algumas religiões cheias de rituais. E Paulo vem, parece que pregando contra esta forma, querendo que as pessoas tenham liberdade de entrar no santuário para pedir a Deus. Então os judeus eles oravam assim, de pé, com as mãos, como quando nós vamos receber as bênçãos apostólicas. Mas nós precisamos entender que a Bíblia, ela não sacraliza a postura física como devemos orar. Temos exemplo de pessoas orando de pé, assentados, ajoelhados, andando até mesmo deitado, né? A postura tomada por Paulo, ela vai além dos joelhos dobrados. Então, meus queridos, me parece que Paulo orava assim, ó, prostrado. Mas não é que porque Paulo orava assim prostrado, nós temos que fazer a mesma coisa. Não foi sacramentado uma posição para nós orarmos. O que nós precisamos é estar cheio do Espírito Santo. Então, a oração de Paulo era tão intensa que ele se prostrava diante de Deus numa súplica extrema e angustiosa. Quer dizer, ele fiz aí para vocês, né? A maneira que Paulo orava. Outra coisa que devemos destacar é a forma como ele se dirigia a Deus. Ele chama de Pai. Então essa expressão descreve a mais estreita relação de amor e comunhão e preocupação. Porque para chamar Deus de Pai, nós precisamos estar dentro daquilo que Ele exigiu de nós, a aceitação de seu Filho. 1.3 diz o seguinte, o alvo da oração. Existe uma unidade poderosa entre as três pessoas da Trindade, no momento em que nós dirigimos ao Pai em oração. Nós vemos que nós precisamos ter alvo. Estou de joelho, qual é a minha petição? O que eu estou pedindo, o que eu estou querendo? Estou agradecendo, estou feliz. E aí se eu tenho que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecer. Então quando oramos a Deus, devemos nos dirigir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, porque foi Jesus que morreu na cruz por nós. Foi Ele que se entregou a sua vida por nós. Então, meus queridos,
Não existe nada escrito que assinale uma forma de orar. Não existe formas mecânicas para se achegar a Deus. A oração, ela, em público, ela pode ser bonita, mas ela pode não chegar a Deus. Você pode ter um português ótimo e fazer uma oração linda, mas ela precisa sair de dentro de você. O 2 diz assim: a oração por uma vida de plenitude. A oração feita por Paulo é crescente e agora passa do fortalecimento à plenitude. Então, meus queridos, agora ele está referindo-se a tudo que é completo, tudo que é total e absoluto, quer dizer, plenitude, tudo que é completo. Nós precisamos ir crescendo desta forma. O 2.1 diz assim: a fonte de toda plenitude. De acordo com o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, a palavra plenitude fala de abundância. As riquezas, Paulo está alertando ali aos crentes de Éfeso sobre as riquezas. As riquezas para que nós possamos apropriar das riquezas de Deus. Então, plenitude, né? Essa plenitude, ela vem de Deus e Ele é a fonte de onde tudo se origina. Então, quando você está orando na plenitude da graça, você está ali num relacionamento íntimo com Deus. Aí fala de abundância. Fala da abundância das riquezas. Fala de presença completa. De estatura completa. E o tempo certo de Deus agir, libertando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Nós precisamos ser mais agradecidos. Deus é pleno em glória, em majestade e autoridade. Toda a glória pertence a Ele. Queridos professores, professoras, coloque sempre os seus alunos. Não importa a posição, não importa o carro que você tem. Não importa a empresa que você tem. Não importa se você é empresário ou se você é um trabalhador que talvez trabalha de boia fria. Mas se você serve a Deus, para Deus não existe assim diferença. Se você que possui uma posição financeira melhor, você querer humilhar aquele, você não vai atingir. A tua oração não vai alcançar lugar nenhum. Toda a glória pertence a Deus. Não adianta as pessoas puxar saco porque você tem mais ou porque você é o pastor da igreja. Sempre falo dos lambes bota. As pessoas que não ajudam, destrói a igreja. Obreiros que só sabem fazer algo para poder adular a liderança para que possa estar vendo ele, mandar ele fazer alguma coisa. Meus queridos, ame seus pastores, ame sua liderança. Faça o que você puder fazer de melhor por ele. Mas faça como estivesse fazendo para Deus. Deixa que Deus te recompense. Então Deus não divide glória com homem. Então é somente Ele que pode compartilhar dessas riquezas com suas criaturas. Então Ele está compartilhando conosco dessas riquezas. Não adianta você ir atrás de outra fonte. Paulo, um homem cheio de graça, cheio do Espírito Santo. Veja o que ele falou lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Ele disse: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como cristão, nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós parece que nós estamos vivendo na porta do desesperado. Ele disse o seguinte, eu estou buscando uma linguagem para que nós possamos entender. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então vivem como se ainda pertencesse a este mundo? Vocês se submetem às regras. Nós estamos se submetendo a tantas e tantas regras, e Paulo é contrário a essas regras que não glorificam a Deus. Por que não dizer que na nossa igreja nós temos regras que não glorificam a Deus? Ou então aquelas pessoas que querem nos ensinar para seguir um ritual. E aí ele fala dos judeus
que exigia dos gentios, dizendo: não manuseei, não prove, não toque. Então, meus queridos, ele diz assim: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 22. Então nós precisamos ver o que realmente agrada a Deus e o que não agrada. O 2,2 diz assim: as riquezas do poder celestial em Cristo. O princípio da oração de Paulo é que os cristãos conheçam essas riquezas da glória de Cristo e sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, meus queridos, Paulo está um tanto preocupado, mesmo a igreja fruindo, mas ele está falando que as riquezas precisa estar embutida aí, as riquezas de Deus no homem interior. Quer dizer, uma fonte. Somos uma fonte onde as pessoas têm prazer de estar conosco, porque nós fazemos de nós jorra água para a vida eterna, palavras que salvam. Então é necessário, meus queridos, enfatizar aqui que Paulo está orando por pessoas que já estavam em um nível elevado diante de Deus. Paulo está falando não é com incrédulos, não é pessoas que não salvam. Paulo está falando com os salvos, para que eles se abram mais, para que eles revistam mais o homem interior, revistam mais de Deus, para que eles possam nadar nas riquezas espirituais. E aí ele dizia: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família no céu e na terra. Ele dizia: oro para que com as suas gloriosas riquezas os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Ele dizia: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possa juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é amor, isso é um líder que se preocupa com seus liderados. Hoje nós vivemos tempo em que a liderança está preocupada, eu não sei com o que, não diz que é todos, mas muitos estão preocupados, não sei com o que, mas não querem ser exemplo como Paulo. Paulo diz: seja imitadores de Deus como eu sou imitador de Cristo. Então ele está falando aqui que é preciso, que ele ora para que as pessoas sejam fortalecidas, para que seja alicerçado, quer dizer, como um edifício, um alicerce que sustenta, como a planta arraigada às raízes que se esparramam e que faz com que nenhum vento consiga derrubar. Ele está cuidando dos seus liderados. Paulo estava alegre e estava grato a Deus, olhando aquelas pessoas que estavam servindo. Mas Paulo continuava orando para que fossem fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Vai tudo bem, mas é preciso buscarmos mais. Paulo, meus queridos, ele era um inteligente, ele sabia que um convertido, quando está passando pelo novo nascimento, é como alguém que está começando a viver uma vida no palácio. E esses eram pessoas que estavam entrando para o palácio cristão. Jesus não nos salvou apenas para nos libertar do julgamento, daqueles que nos julgam, daqueles que... Não, e da ira vindoura. Não, Ele quer que conhecemos as infinitas riquezas do seu reino. Nós agora somos cidadãos dos céus e precisamos agirmos como tal. O 2:3 diz: a habitação de Cristo no coração. A palavra que Paulo usa para o habitar de Cristo em nossos corações é a palavra grega kaitoiken, que se aplica a uma residência permanente em oposição a uma residência temporal.
Parece que nós vamos viver aqui por toda a vida. A maneira que Cristo está habitando em nós, parece que a vida aqui vai continuar para sempre e nós não vamos morrer. Mas a nossa residência é temporal. Ele está falando de uma residência permanente que Ele tem preparado para aqueles que o aceitarem. Então o fortalecimento, meus queridos, do homem interior acontece quando Cristo faz dele sua residência permanente. Ele disse que ele viria morar. Quando o reino de Deus entrar em você, Cristo está morando em você, porque você é submisso a um rei, você cumpre as ordens de um reino, que tem um rei. Então qual é o resultado? É a capacitação para experimentar o fluir de Cristo através de nossas vidas, numa experiência sempre crescente, sempre crescendo. Não voltar atrás. Jesus, ele não invade a nossa vida quando ele habita em nós. Nossa vida é sempre contagiante quando Cristo está em nossas vidas. O 3 diz assim: o amor de Cristo. A oração se intensifica e Paulo destaca o alicerce fundamental para que Cristo possa habitar em nós e possamos frutificar. O 3:1 diz assim: fortalecidos no amor de Cristo. Ao pedir fortalecimento, Paulo revela que seu desejo era que Cristo controlasse e fortalecesse seus leitores para o amor. Veja a intenção, o desejo de um líder. Gente, você pode ser pastor, você pode ser o que for. Você, sendo pastor, você é um líder. Mas se você não intercede pelos seus liderados, se você não consegue formar outros líderes, alguma coisa está faltando. Você precisa orar mais. Então, meus queridos, Paulo tinha aquela preocupação que o crente fosse firme como a rocha. Então, para expressar essa qualidade do amor que ansiava que florescesse, ele junta agora duas metáforas. Uma botânica e a outra arquitetônica. Veja bem, que é metáfora, queridos professores e professoras. São quando você pega algo que existe e faz uma comparação. Então ele compara uma árvore bem arraigada. Essa árvore cheia de raiz, o homem, eu estou colocando aí para vocês, um homem parecendo uma árvore cheia de raiz. É o que Paulo está expressando ali, é o que ele está explicando na sua metáfora. Homem enraizado como uma árvore, para que nada venha acontecer. Então, ele fala de raízes profundas. Então, nós precisamos buscar alcançar isso. Como cristão, nós precisamos buscar raízes profundas. Na parte arquitetônica, ele usa a outra metáfora e ele diz uma casa bem edificada. Ele fala de uma semelhança da nossa fé com uma casa construída na rocha. E essa tem que ser a nossa preocupação, não só a minha preocupação enquanto viver, mas tem que ser a minha preocupação daqueles que me ouvem, daqueles que eu lidero. A minha preocupação tem que ser com eles. Eu tenho que levar a palavra sem fermento, para que as pessoas cresçam firmadas em uma rocha e possam estar prontos e sejam apresentados na vinda do Senhor. Então ele faz essa metáfora, essa semelhança entre um homem e uma casa edificada. Então, meus queridos, ele fala de alicerce. Então, sua oração tem que ser o alicerce da sua casa espiritual. Então, meus queridos, veja o amor de um servo de Deus, de um líder para com seus liderados, para aqueles que ouviam a ele. O 3.2 diz assim: as dimensões
do infinito amor de Cristo. Paulo diz que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderemos compreender as poderosas dimensões desse mistério. Essa lição fala de mistério. Nós estamos estudando esse trimestre uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Então o amor de Deus tem largura. Essa largura pode ser vista por todos os relatos contidos no Evangelho. O amor de Deus tem cumprimento. Quer dizer, ele continua para todo sempre. Mas a beleza desse amor se revela também em sua profundidade. Pois ela encontra a todos, até mesmo os que se encontram na terrível miséria e depressão. O amor de Deus alcança a todos. O 3.3 diz assim: o amor de Cristo excede todo entendimento. O amor de Cristo excede o entendimento humano, porque palavras não podem defini-lo ou explicar. Não há como explicar o amor de Deus. É um amor que na prática pode ser provado no coração daqueles que são salvos. Ninguém é excluído desse amor. Então, de acordo com o meu comportamento, eu estou dizendo que eu tenho o amor de Deus na minha vida, mas de acordo com o meu comportamento, eu estou dizendo que eu não sou salvo. Porque esse amor na prática, ele pode ser provado no coração daqueles que são salvos. Então ninguém é excluído desse amor. O amor que ultrapassa o conhecimento, um amor que, uma vez aceito, enche o homem com nada menos do que a vida do próprio Deus. Isso é privilégio. Conclusão: o segredo para se encher de toda a plenitude de Deus principia com o amor. Então, meus queridos, leia Coríntios e vê o que Paulo falou, o que é amor, porque talvez você não está entendendo. E Paulo se expressa de várias vezes, de várias formas, dizendo: mas se eu fizer isso, isso ainda não é amor. Então, amor é uma coisa um pouquinho mais profunda. Então, firmemos, queridos professores, internautas, professoras, pessoas que me acompanham. Firmemos nossas raízes e alicerces nesse amor que, mesmo sendo inexplicável, pode ser alcançado e nós o alcançamos. Quero convidar você para a próxima lição, que é a lição 8, que vai falar da unidade do corpo de Cristo. Gostaria que você estivesse nesta próxima aula. Agradeço a todos, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, fazer seus comentários. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.